Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia e meu fim. No grito que vem do meu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia e meu fim. No grito que vem do meu povo, te escuto de novo chamando por mim. Deus continua chamando. E qual é a tua resposta? Hoje a igreja celebra o dia de Santa Dulce dos Pobres, o anjo bom da Bahia. Ela que escutou o chamado de Deus e disse sim, e disse um sim bastante radical. Ela que, quando disse sim a Deus, assumiu também a missão, né, a ela confiada. Essa missão de cuidar dos pequenos, de cuidar dos pobres. Queremos, neste momento, pedir a intercessão de Santa Dulce dos Pobres para todas as pessoas que pediram, que confiam em nossas orações. Queremos rezar neste momento pelas crianças que estão nos hospitais, internadas, sobretudo aquelas que já foram desenganadas pelos médicos, né? Mas nós sabemos que a última resposta é de Deus. Queremos, nesse momento, trazer presente o João Guilherme, queremos trazer a Ana Gabriela Rodrigues, ela que tem um problema sério de saúde, né, pedindo que Deus coloque a mão sobre a Ana Gabriela, sobre a Heloísa, a pequena Heloísa, que continua internada, entubada e sem nenhuma, por enquanto, sem nenhuma reação. Mas a última palavra é de Deus. Queremos também rezar pelo Miguel Barros, ele que está bem, graças a Deus, mas que ficou 6 meses internado, pelo o Davi Lucas, o Pedro Miguel, a Maria Luísa, a Lara, a Manuele, a Maria Rita, a Júlia dos Santos. Queremos também rezar pelos nossos irmãos e irmãs que se encontram desempregados, né? Queremos rezar por todos os nossos irmãos que nesse momento se encontram desempregados. Rezar pela Tereza e pelo Ricelli Bezerra, pela Rosineide Lins, Luiz Carlos, Natália Rodrigues, Alex Mota, Neide Solange, Milena Coelho, Maroli, Liene Santana, Meire Correia, Janicléa Freitas, Oresina Maria, Solange Oliveira, Keila Jubiele, Fabiana Oliveira, Eduardo Oliveira, Joana e Lucivânia Martins, Maria Isabel Dias, Antônio Carlos Santana, Maria Nunes e Rita Nunes, Francisco Guilherme de Oliveira, Gilaine Neres, Roseana Maria Andrade. Queremos também rezar pela Carmelita, pela Ritinha Castro, pela Graciete, né? Pela Aninha e por todas as pessoas que precisam das nossas orações. Queremos rezar também por todas as comunidades, queremos rezar por todas as paróquias, todas as dioceses, por todas as pessoas, né, que são vítimas da pandemia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 19, do versículo 13 ao 15. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Então levaram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas e rezasse. Mas os discípulos as repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixem as crianças e não lhes proíbam de vir a mim, porque o reino do céu pertence a elas. E depois de pôr as mãos sobre as crianças, Jesus partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Depois de pôr a mão sobre as crianças, Jesus partiu dali. Quais são os sinais do reino de Deus? Né?
quais são os sinais do reino de Deus. Um dos sinais do reino de Deus é acolher os pequenos e os excluídos. Então, quando eu acolho os pequenos e os excluídos, eu estou sinalizando o reino de Deus. Para com os pequenos e os excluídos, Jesus nos pede, nesse dia de hoje, o máximo de acolhimento, né? Hoje, Jesus nos pede, para os pequenos e para os excluídos, o máximo de acolhimento, né? Com as crianças e suas mães, o máximo de ternura, o máximo de amor, o máximo de cuidado mesmo, né? Nós já sabemos, já falei aqui anteriormente, em outros momentos, que tanto as crianças como as mulheres, na cultura da época de Jesus, eram desvalorizadas, né? Ou seja, não eram contadas na sociedade, não podiam sequer se aproximar de um mestre. Só que é bom lembrar que Jesus é um mestre diferente. A gente já viu em várias atitudes aqui nos evangelhos que Jesus era um mestre bem diferente, né? E Jesus vai diante dessa cultura que despreza a criança, que despreza as mulheres, que despreza os pobres. Jesus vai desconstruir, né, essa ideia, né, essa ideia de que as crianças, de que os pobres, de que as mulheres devem ser deixadas de lado. E ele vai ensinar também para os discípulos valorizar, né, e aprender com elas, né, com as crianças, com os simples, com os marginalizados. Se a gente olha esse evangelho de hoje, tem tudo a ver com a santa, né, que nós celebramos hoje, né, que a gente faz memória da vida e que muita gente conhece, a vida de Santa Dulce dos Pobres. Ela se chamava Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. Ela nasceu em Salvador em 1914, religiosa da Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Portanto, ela era freira, né? Ela passou a ser chamada Irmã Dulce, porque na época dela, que ela ficou irmã, se mudava o nome quando ficava irmã. O nome dela era Maria Rita e ela passa agora, depois de, né, quando ela ficou irmã, ela passou-se a ser chamada de Irmã Dulce. E dizem que o nome geralmente a pessoa podia escolher e ela vai homenagear a sua mãe, que se chamava também Dulce. Irmã Dulce era conhecida como o anjo bom da Bahia, né? O anjo bom da Bahia. Determinada e com uma fé inabalável, consagrou sua vida a Deus, servindo aos pobres, aos necessitados. Que coisa bonita, né? Ela andava pelas ruas do centro de Salvador em busca de doações para aqueles que não tinham dignidade, né, e direito reconhecidos. E em 1949, ela improvisou no galinheiro do convento, veja só a ousadia dessa serva de Deus. Ela improvisou no galinheiro do convento um abrigo para acolher os doentes. Então, ela pegava os doentes na rua e levava até esse abrigo, né, construído ali no galinheiro do próprio convento, né? E ela resgatava essas pessoas, ela devolvia a dignidade, né? Eu acho que aqui é muito evangélico, é muito bíblico, né? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E ela assumiu esse mandato de Jesus para valer. Em 1959, né, um terreno foi doado para a construção do albergue Santo Antônio, né? Anos depois, ao lado do albergue foi construído, foi fundado o Hospital Santo Antônio, que esse hospital é um hospital de Salvador, muita gente conhece também, né? Ela faleceu no dia 13 de março de 1992. Então, é a santa bem atual da nossa época, né?
Foi beatificada no dia 22 de novembro de 2011 e em 2019, no dia 13 de outubro de 2019, ela foi canonizada pelo Papa Francisco. Então, essa santa de hoje, a Santa Irmã Dulce, eu também convido você a retomar a história dela, belíssima, uma mulher que viveu inteiramente para os pobres, né, de uma sabedoria, de uma sabedoria mesmo, eu não digo inteligência, né, porque a sabedoria vem de Deus. Uma mulher extremamente sabida, que conseguiu fazer a diferença nessa terra. Às vezes a gente se acha pequena, humilde, e a gente às vezes se acomoda para não fazer justamente a diferença, né? E ela conseguiu, naquela época, com todas as dificuldades, fazer a diferença. Olha só a sabedoria dessa mulher. Ela usa o próprio galinheiro para acolher os doentes, né? E dizem que ela ia atrás dos ricos para, né, buscar, né, alimento, condições para trazer para os pobres, né? Para os doentes, sobretudo para os doentes, né? Então, é uma mulher de Deus, uma mulher que disse sim à vocação e assumiu as consequências desse sim, né? E por isso ela construiu, hoje ela tem construiu um hospital e ela é super conhecida no Brasil e no mundo, né? Pelas suas obras, né? Então, era uma mulher de oração, uma mulher simples. Se a gente vê a foto, né, e quem conheceu pessoalmente, ela era uma mulher de uma estatura muito pequena mesmo, né? Mas de uma força interior muito grande. Portanto, tanto o evangelho de hoje como a história de Santa Dulce nos convida a olhar um pouco para a nossa missão, para o nosso, né, para o nosso sim, né? Como é que eu estou dizendo sim para Deus, né? E se eu estou sendo fiel, né, a esse chamado de Deus. Ele que nos convida todo dia, pobre continua tendo, moradores de rua, pessoas doentes que precisam da nossa ajuda, sobretudo as crianças e também a juventude, né? Mas também os nossos idosos. Então que o Senhor Jesus, né, nos ajude e que Santa Dulce também nos ajude, né? Lá junto de Deus, que ela nos ajude a entender os sinais do reino, acolhendo os pequenos e os excluídos. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.